Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Lecos. Eu sou Roseli Gimenez, apresentando Cultura em Foco. O Cultura em Foco de hoje vai trazer uma obra que continua em cartaz pela Netflix, que é uma versão, não é, de Pinóquio. Essa versão é do cineasta Guilherme Del Toro e é muito interessante porque há, todos nós sabemos, né, várias outras versões. Aqui provavelmente está no nosso imaginário, é a versão da Disney. Mas eu recomendo muito esta nova concepção do cineasta Del Toro. Bem, já é possível imaginar, não é, por esta figura do Pinóquio, um tanto inacabada, às vezes até beirando a uma ironia, alguma coisa engraçada, não é? Que trata-se de um Pinóquio menos estilizado e, por isso mesmo, mais a cara do que provavelmente se foi pensado. Bom, então, como eu disse, desde dezembro de 2022, a animação está disponível pela Netflix, que adquiriu, aliás, essa animação, considerando que o cineasta levou 10 anos para terminá-la. Vocês devem estar se perguntando por quê. Com certeza, um tempo mais do que necessário para fazer uma animação dessa natureza em stop motion. Bom, o que vem a ser isso, não é? Se vocês assistirem na própria Netflix ao making of da produção, vão perceber o trabalho que é fazer uma animação nessa categoria. Até porque são necessários vários frames, né? Inúmeras fotografias para fazer, muitas vezes, um segundo de cena. Isto requer também, além de material, maquetes, não é? Todos esses bonecos em massinha, construídos para animação, que levam muito tempo. Então, você poderá perceber no making of várias pessoas trabalhando, levando um bonequinho para uma cena que vai levar milímetros para o olho em tela. Mas é bastante interessante e, com certeza, um trabalho não só de criação, mas um trabalho muitíssimo bem feito por esse grande cineasta que é muito lembrado pelo O Labirinto do Fauno. Então, ele tem esta verve da criação, da animação, dentro dos seus trabalhos. Esta animação, este filme Pinóquio, não é? Ele fica ligado à obra, né? As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. E um dos temas, porque há vários, mas um dos temas que se mantém na animação é o da rejeição. E eu diria também desta difícil relação entre pais e filhos, da difícil aceitação dos pais em relação aos filhos, mais ainda, a difícil aceitação do outro como o outro é. E não como queremos que seja a nossa semelhança para cumprir os nossos sonhos, os nossos desejos, não é? Nem sempre é assim. Percebam também, não é, na imagem, que o Pinóquio mantém um dos ícones, marca registrada dessa figura, que é o longo nariz, que também poderia ser um tema bastante interessante a ser trabalhado, não é? Afinal,
A cada mentira falada por Pinóquio, o nariz cresce. E em alguns momentos, o próprio Gepeto, o pai, não é, de Pinóquio, vai fazendo perguntas a ele, sabendo que haverá grandiosidades nas respostas. O nariz cresce, e vários galhos são ali acrescentados. Isso faz com que a baleia, não é, consiga devolvê-los ao mar. Então, a mentira é uma questão que levaria um outro vídeo para que possamos debatê-la, não é? Às vezes, não sei, talvez ela seja necessária, né? Considerando também a fase infantil desse Pinóquio, é comum, a gente observa isso nas crianças, não é? Não são exatamente mentiras moralistas, não é? Mas são mentiras de engrandecimento, não é? De uma formação desse eu da criança. Bem, como eu disse, e em tela vocês veem as imagens, não é? De Gepeto, o pai, e o Pinóquio esculpido em madeira. Como sabemos, não é? E o filme do Guilherme Del Toro reforça isso. Gepeto perde seu primogênito, filho único, um filho de carne e osso, durante um bombardeio na guerra. Este é um dado, não é? Porque este não é um Pinóquio só fantasioso, mas é um Pinóquio que coloca os personagens em dada realidade. A guerra é uma delas. Então, o edifício em que Pinóquio está é bombardeado. Gepeto consegue sair, o Pinóquio não. Então, este trauma na vida do Gepeto vai ser terrível. Ele não vai conseguir aceitar essa perda, ele dificilmente consegue resolver esse luto, como, aliás, a maioria de nós. O fato é que num dos ataques de fúria que o Gepeto sofre pela saudade de Carlo, porque o nome do Gepeto, o nome do filho do Gepeto, desculpem, leva o nome do autor da história As Aventuras de Pinóquio, Carlo. Então, é estranha, mas é interessante esta relação, não é? Morre Carlo, o filho de Gepeto, e entra aí as narrativas de Carlo, o autor de As Aventuras de Pinóquio. Mas durante esta fúria, ele pega um tronco de madeira e vai esculpindo enlouquecidamente a imagem de Pinóquio. Algumas coisas acabam sendo feitas um pouco estranhamente, né? Como os membros inferiores. A gente tem a impressão que a cabeça também ficou mal acabada, mas as expressões de olho e boca e do nariz, principalmente, são impressionantemente bem feitas por Gepeto e na animação em stop motion. Bom, evidente, a gente diz, Pinóquio é uma aventura, mas é um conto de fada. Como todo conto, aparecem criaturas, não é? Como o grilo, que já recebeu o nome de grilo falante, né? Aqui esse cricket, ele é atrapalhado, então ele não é lá muito um grilo consciência, como a gente vê em outras versões, principalmente na versão de Pinóquio da Disney. Assim, a fada ou a fada azul, por exemplo, que a gente vê em várias animações, mas vê também no filme do Spielberg, né? É exatamente a fada azul, ou a ela compete transformar aquele robô em menino. Aqui caberia à fada azul também esta transformação de Pinóquio Madeira para um menino.
Mas vocês perceberão nesta versão que há duas fadas azuis e elas estão entremeadas de pulsões de vida e de morte, no sentido de levar Pinóquio à morte e depois de um tempo trazê-lo à vida. Então são duas imagens significativas, brilhantemente lindas, não é? E com vozes de atrizes fantásticas do cinema. E há questões, não é? Como a do duende, que também aparecem, e às vezes o duende é uma personificação das coisas más que acontecem a Pinóquio, não é? Então, tudo isso acaba configurando Pinóquio como um conto de fada. Mas, um tanto aqui, né? Amedrontador, assustador, nem sempre tão seremos felizes para sempre. E algumas questões surgem por isso, não é? Questões relacionadas à vida. Será? Não posso dar spoiler aqui, não é? Alguém pode não ter visto esta versão do Del Toro sobre Pinóquio. Mas será que Pinóquio se tornará um menino? Continuará como boneco? Ele viverá para sempre como um super-herói? A finitude, não é, nesta vida do Pinóquio são várias questões despertadas pela animação. Ao mesmo tempo, esse crítico, não é, o Grilo, ele é de fato uma censura, um inconsciente, ou é também uma figura tão problemática quanto os demais personagens de Pinóquio? E, enfim, será que as fadas podem mesmo trazerem, né, seres à vida? Vejam que, ao fundo, além das três imagens aí de duendes, do grilo, da fada, há uma perspectiva melhor da fada sem olhos, não é? Como parece uma esfinge, né, com asas ao mesmo tempo como um monstro. É isso que trabalha conosco estas questões, que não são dualidade, né? São aquelas questões da morte, da vida, que se renovam, que se complementam. E, bom, há temas também que Guilherme Del Toro levou em consideração, ainda que pensemos em conto de fada, ainda que pensemos em uma obra infantil, infantil-juvenil, mesmo para adultos, e justamente para adultos há temas a serem aqui discutidos. A questão relacionada à rejeição, eu já comentei um pouco, não é? Porque é que há essa dificuldade em aceitar o outro como ele é. Então, Gepeto tinha um ideal de filho, que era Carlo, o filho morto, e morto permanece ainda mais idealizado, e, claro, terá uma dificuldade em ver neste filho criado por ele mesmo, um pouco distante da a sua semelhança, mas é um boneco, o boneco que a ele lhe é dada a vida, e Gepeto tem dificuldades nesse relacionamento. Acontecerá o relacionamento, mas demorará um pouquinho para que isso aconteça. Há também, a gente acompanha toda uma questão do preconceito de aceitar alguém como é, preconceito em relação à própria cidade, em que os moradores não são vistos um pouco à margem do sistema, e é exatamente com eles com quem Pinóquio mais se sente à vontade, se relaciona. E, bem, a questão da crítica, que se vê em todos esses temas, e que se percebe neste grilo, com este olhar inquietante, um pouco inseguro também das suas funções. E que se vê também na imagem ao alto do Pinóquio, tendo ao fundo a cidade.
uma cidade espremida, né? Uma cidade enorme, com pessoas passando por muitas dificuldades. Lembrando, são tempos de guerra, são tempos difíceis, e esta versão de Guilherme Del Toro nos dá a ver esses elementos. E, enfim, fica sempre a recomendação para que vejam Pinóquio na versão de Guilherme Del Toro na íntegra e depois ou durante deixem comentários, né? Acrescentem elementos a esta discussão. Agradeço deixando aqui os links do Instituto Legos e do meu site para que possam avaliar outras apresentações. E encerrando mais uma vez, não é? Eu insisto com vocês, não é? Para que assinem, não é? Este canal, para que possam também receber informações e, enfim, para que possam partilhar conhecimento. Então, por enquanto, é isso. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!